Vou ler 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. O texto sagrado diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Amém. Que texto maravilhoso, incrível, profundo para a nossa vida. Essa semana, enquanto eu meditava no texto, eu me lembrei de um hino antigo. Aquela galera aí que é crente aí há mais tempo vai saber. Alvo mais que a neve. Quem conhece? Alvo mais que a neve. Me ajuda aí. Sim. Amém. Ficou bonito o coral. O pessoal do louvor vai querer me expulsar daqui. Eu fiquei pensando nesse hino. E existem outras músicas que falam a respeito do sangue de Cristo, que a gente canta aqui no nosso meio. Um outro que é muito conhecido, a gente canta várias vezes, já cantou muito mais no passado. Seu precioso sangue me lavou, ele me restaurou. A gente sabe dessas coisas a respeito do sangue de Cristo. Esse hino conhecido e todas essas músicas que falam do sangue de Jesus mostram para a gente de uma forma muito simples e clara a eficácia e o objetivo do sangue de Jesus que foi derramado em favor de todos nós naquela cruz. Nós fomos e somos constantemente lavados pelo sangue, porque a pior coisa que poderia ter acontecido à humanidade aconteceu. O pecado entrou no mundo. O pecado distorceu a criação perfeita de Deus. A partir da queda, a história entra em declínio de uma forma muito rápida. A serpente enganou Eva e Adão e levou esse primeiro casal à desobediência. Deus então amaldiçoa a serpente e lança juízo sobre a mulher e sobre o homem. E ali naquele momento, antecipando já a futura vinda de um Redentor, do Messias, ele pune o pecado que foi cometido. Qual é a punição que Deus dá para esse primeiro casal? A punição é a perda da presença de Deus. Deus dá o seu juízo, Deus expulsa Adão e Eva da sua presença para fora do jardim. O pecado rompeu o relacionamento do ser humano com Deus. E é isso que Paulo vai explicar para a gente lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, da presença de Deus. Os efeitos do pecado na vida do ser humano foram devastadores. O rompimento do relacionamento de Deus com o ser humano trouxe para a gente, como consequência, vários outros rompimentos. Por causa do rompimento do relacionamento com o homem com Deus, o relacionamento do homem consigo mesmo também foi rompido. E daí a gente vê todo tipo de desordem psicológica. A partir daí o ser humano tem vergonha, sente culpa, tem ansiedades, preocupações, medos. O rompimento do relacionamento do homem com Deus trouxe também o rompimento do relacionamento do homem com o seu próximo. E daí a gente vê todo tipo de desordem sociológica, a gente vê o homem totalmente egoísta, pensando mais em si mesmo do que no próximo. A gente vê o homem sentindo inveja, querendo aquilo que ele não tem, que ele vê no outro. A gente vê o homem sendo maldoso. Não é à toa que a continuação do relato da queda vai mostrar dois irmãos, Caim e Abel, em que um assassina o outro por inveja. O rompimento do relacionamento do homem com Deus trouxe também o rompimento do relacionamento do homem com a criação, e a gente vê todo tipo de desordem ecológica. O homem parou de cuidar da criação como ele deveria desde o início. Eu estou falando tudo isso só para dizer que o pecado não foi uma coisinha pequena que entrou na humanidade.
Não foi só um acontecimentozinho ruim que aconteceu. Não foi um pequeno desvio, já vai ficar tudo bem. O pecado, ele foi devastador. Ele foi de uma gravidade sem igual. Não existe nada mais nocivo do que o pecado na vida do ser humano. Um teólogo importante chamado Ralph Venning, escrevendo sobre o pecado, ele fala o seguinte: o mal do pecado é pior do que qualquer outra perturbação e aflição, pior que a morte, pior que o próprio diabo, pior que o inferno. Essas 4 coisas são verdadeiramente terríveis, todavia nem todas elas juntas são tão nocivas para nós quanto um estilo de vida pecaminoso. Por quê? Porque pode-se sofrer e não pecar, mas é impossível pecar sem sofrer. Pecado é o erro do alvo estabelecido pela lei de Deus. Deus tem uma vontade perfeita para a sua criação. O pecado faz com que o ser humano se desvie dessa vontade perfeita. Pecado é infidelidade, é desvio do caminho, é a saída do aprisco, é cegueira, surdez, é transgressão, é incapacidade. Depois da queda, Deus declara que o ser humano é pecador, por isso todos nascem agora com essa condição de pecadores, todos agora estão separados de Deus, já nascem com um relacionamento quebrado com o Criador de todas as coisas. É por isso que qualquer pessoa, em algum momento, já mentiu, já enganou, já sentiu inveja, já foi egoísta, já se irou sem motivo, já roubou, já adulterou, já traiu, já zombou, já maltratou. O pecado no coração do ser humano faz com que ele haja de formas ruins. Os efeitos do pecado foram arrasadores na vida do ser humano, e a consequência final disso foi a morte. Por causa do pecado, o ser humano passou efetivamente a morrer. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Salário é algo que a gente recebe por um trabalho que a gente faz. Aquilo que a gente recebe pelo pecado cometido é a morte. A Bíblia vai além e descreve o homem não regenerado, o homem que não conhece a Cristo ainda, como alguém que já está morto em seus pecados. Efésios capítulo 2, verso 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, antes de vocês conhecerem a Cristo, de terem os seus corações regenerados, vocês estavam já mortos, ainda que vocês respirassem, ainda que vocês enxergassem, ainda que o coração de vocês batessem, vocês estavam mortos. Alguém que está morto é alguém totalmente desamparado, não pode fazer nada para voltar à vida. Essa é a razão que levou Paulo a usar essa expressão. O homem sem Deus, ele não tem um probleminha pequeno, não. Ele não está só doente, não. Ele está morto. O homem sem a presença de Deus é como alguém que está morto. E se tudo isso que a gente está falando é real, e a Bíblia afirma para a gente que é, o nosso problema seria impossível de ser solucionado. Se o pecado é tão terrível assim, e é a pior coisa que poderia ter acontecido à humanidade, porque rompeu o relacionamento do ser humano com Deus, e se todos nós agora já nascemos nessa condição, já vivemos como mortos, a única solução seria algo poderoso o suficiente que anulasse esses efeitos devastadores do pecado. E esse é o precioso sangue de Cristo. Esse é o precioso sangue do Cordeiro, o nosso Salvador. Queridos, Jesus morreu numa cruz, porque todos nós somos pecadores e carecemos e dependemos e precisamos do seu perdão que é gracioso. Jesus não morreu naquela cruz só para mostrar para a gente um amor sacrificial vazio. Olha o quanto eu amo vocês, deixa eu morrer aqui numa cruz, vejam, eu até morro por vocês. Não, Ele foi para aquela cruz e morreu, porque era a única forma de eu e você vivermos. Por isso a Bíblia vai usar o termo redenção. Redenção, nesse tempo em que a Bíblia foi escrita, era o resgate de um escravo. Para um escravo ser resgatado, redimido, liberto, para ele deixar de ser escravo, um preço era pago pela sua vida, era o preço da redenção. Diante de Deus, todos nós estávamos condenados a essa escravidão e à morte.
E só existia um único preço que pudesse nos libertar. E a palavra vai ensinar para a gente, Efésios capítulo 1, verso 7. Nele, em Jesus, nós temos a redenção, nós temos essa libertação, nós temos essa quebra de coisa ruim que o pecado traz para a gente por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A redenção, o preço da nossa libertação, ensina para a gente que o valor do sangue de Cristo é inestimável. Ele nos resgatou, Ele pagou o preço da nossa liberdade naquela cruz. Esse resgate só é possível mediante o sangue precioso de Cristo, derramado por todos nós. A redenção, a libertação das nossas obras mais, esse resgate que foi pago por cada um de nós, não foi pago com ouro ou prata, não foi pago com valores considerados por esse mundo. O nosso resgate foi pago com uma vida, com a vida de Jesus Cristo, e essa vida foi revelada em favor de nós. É isso que Pedro está escrevendo nesse trecho que a gente acabou de ler. E diante disso eu queria compartilhar algumas coisas incríveis que a gente pode encontrar aqui. Eu tenho certeza que vão encher o seu coração de alegria e de esperança essa noite. Em primeiro lugar, que eu quero destacar é que o único poder capaz de nos livrar de uma vida vazia é o poder do sangue de Cristo. Irmãos, o único poder capaz de nos livrar de uma vida vazia é o poder do sangue de Cristo. O apóstolo Pedro escreve: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como ouro ou prata que vocês foram redimidos, resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue. Pelo precioso sangue. Todos nós aqui, antes de conhecermos Jesus, já vivíamos uma vida vazia. Nós, antes de conhecermos Jesus, vivíamos uma vida sem sentido, sem esperança, sem alegria. Eu tenho certeza que se eu perguntasse agora aqui quantos sentiam esse vazio antes de terem conhecido a Cristo, a maioria desse auditório levantaria a mão. Todos os que conhecem Jesus verdadeiramente hoje entendem isso que eu estou falando. Não são coisas materiais que enchem o coração e trazem senso de propósito e satisfação. Existem pobres que se sentem vazios e existem ricos, muito milionários, que se sentem vazios. O que falta na vida de todos esses é Jesus. Não são coisas emocionais ou relacionais que enchem um coração de alegria. Existem pessoas com famílias bonitinhas, superestruturadas, que se sentem vazias. Existem solteiros e existem casados que se sentem vazios. Existem filhos com pais e existem órfãos que continuam se sentindo vazios. O que falta na vida de todos esses é Jesus. Não são propósitos humanos, sonhos que a gente possa sonhar, projetos que a gente possa planejar, conquistas que a gente possa ter na nossa vida que enchem o coração de satisfação. Muitas pessoas conquistam os seus objetivos de vida, chegam no ponto que queriam na sua carreira e continuam se sentindo vazias. Muitas pessoas conquistam todos os seus sonhos, alcançam a liberdade financeira, constroem um belo patrimônio, chegam no sucesso pessoal e continuam se sentindo vazias. Muitas pessoas correm atrás de sexo, de dinheiro, de poder e continuam se sentindo vazias. O que todas essas pessoas precisam é de Jesus. Só o poder do sangue precioso de Cristo é capaz de nos redimir, de nos resgatar dessa antiga maneira vazia de viver. E o apóstolo Pedro vai argumentar aqui que não foi a prata ou o ouro que pagaram por esse resgate. Não foi aquilo que o ser humano considera valioso do ponto de vista puramente humano. Foi o sangue derramado de Cristo. Queridos, se a gente não entender a profundidade disso, a nossa vida vai ser medíocre. Infelizmente, existem muitos cristãos, muitas pessoas que já são convertidas, que já conhecem a Cristo, já entregaram seus corações, mas que ainda continuam buscando satisfação e o propósito das suas vidas nessas coisas passageiras, que não são o sangue precioso de Cristo, que estão completamente distantes do sangue precioso de Cristo, e continuam vivendo uma vida vazia, mesmo conhecendo a verdade revelada de Jesus.
Queridos, o problema do nosso casamento só vai ser solucionado quando o sangue precioso lavar constantemente o coração dos dois. O casamento não vai ser solucionado procurando o quinto ou sexto terapeuta familiar. O problema da desobediência do seu filho só vai ser solucionado quando o sangue precioso lavar constantemente o coração do seu filho, da sua filha. O problema da insatisfação lá no seu trabalho só vai acabar quando você entender que o sangue precioso foi a coisa mais incrível e sublime e importante que aconteceu por você. O problema do medo que você talvez tenha do futuro só vai ser solucionado quando o sangue precioso continuar te lavando e você entender que o pior problema foi e é o pecado e não é o dinheiro ou a falta dele. Nós fomos redimidos da nossa maneira vazia de viver, não por prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo. Se hoje eu e você somos capazes de encontrar alegria verdadeira, não é porque a gente teve um aumento salarial, não é porque o nosso casamento finalmente se ajeitou, não é porque nossos filhos finalmente nos obedecem agora, não é porque a gente conquistou alguma coisa nesse mundo, mas é porque o sangue de Cristo nos lavou dos nossos pecados. Queridos, só isso é capaz de tirar o vazio existencial de qualquer ser humano. O que faz o ser humano vazio é a ausência de Deus. Essa foi a punição de Deus lá na queda para o primeiro casal. O rompimento de um relacionamento que era para ser perfeito do início ao fim, deixou de ser. A partir daí, o ser humano se sente vazio. Esse vazio só acaba quando o relacionamento com Deus é restaurado, e só o sangue de Cristo pode trazer essa reconciliação. É isso que a palavra vai ensinar para a gente em Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos aproxima novamente. Ele que faz essa obra milagrosa nas nossas vidas. O único poder capaz de nos livrar de uma vida vazia, distante de Deus, é o poder do sangue de Cristo. A segunda coisa que eu queria destacar nesse trecho é que o sangue derramado já era plano de Deus desde a eternidade. O sangue derramado já era um plano, um propósito de Deus desde a eternidade. O texto vai dizer que nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido em que momento? Antes da criação do mundo. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Queridos, esse sangue que nos resgatou é o sangue do Salvador que nós temos, que nós professamos, e a palavra diz que ele é como um cordeiro sem mancha e sem defeito, e ele é conhecido antes da criação do mundo. Repara nisso, o Cordeiro perfeito já era algo sabido, conhecido, planejado por Deus antes da criação do mundo. Você consegue perceber o tamanho dessa afirmação que eu acabei de fazer? O que eu quero dizer é que a morte de Jesus na cruz não foi o plano B. Deus criou todas as coisas perfeitas e de repente o homem, falhou, caramba, então agora vamos pensar aqui, o que a gente faz? Vamos pensar no plano de redenção. Não. Eu estou querendo dizer que a morte de Jesus já era conhecida, já era pensada, já era planejada antes da criação. Você consegue imaginar Deus criando todas as coisas, os céus, a terra, o sol, a lua, todos os corpos celestes, as terras, os mares, as vegetações, os animais, todos os seres vivos, já sabendo que daria a sua vida pelo pecado que ainda ia entrar no mundo. É como se Deus, antes de falar haja luz, Ele já tivesse dito haja cruz. Por isso aquela poesia bonita que tem naquela música dos bilhões de versos é de uma profundidade e beleza sem igual, na minha opinião. No lugar que criou, você foi entregue à morte, mesmo sendo a luz dos homens. Irmãos, quando Jesus já criava todas as coisas, Ele já sabia o lugar em que Ele daria a própria vida.
Se você não está conseguindo sentir o peso desse amor no seu coração ardendo agora, nesse momento, ou eu estou explicando muito mal e eu peço perdão por isso, ou talvez o coração esteja muito distante, talvez até ainda não tenha sido regenerado. Desde a eternidade, o Cordeiro já era conhecido, o sangue já tinha sido derramado na eternidade por todos aqueles que viessem a crer em Jesus e na sua obra. Isso mostra para a gente de uma forma muito clara e concreta que o amor de Deus sempre foi algo real e é eterno de fato. Ele não é circunstancial, ele não é momentâneo. Eu queria destacar uma terceira coisa desse trecho, que o valor desse sangue precioso é inestimável. O valor desse sangue precioso é inestimável. Assim como desde a eternidade, o sangue derramado já era plano de Deus, o valor que esse sangue tem, também contempla a eternidade. Esse sangue é valiosíssimo desde sempre e para todo sempre. Lá em Apocalipse, o apóstolo João recebe uma revelação de Deus a respeito do fim dos tempos. E no capítulo 5, ele vê o Cordeiro no trono, recebendo o livro da mão direita do Pai. E o trecho vai dizer que 4 seres viventes e 24 anciãos se prostram diante desse Cordeiro e cantam. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Olha isso, queridos. O texto não está dizendo que gente de toda tribo, língua, povo e nação foi comprada num período do tempo, no século 5, no século tal. É por todas as gerações, é em todos os tempos, em todos os séculos. Gente de toda tribo, língua, povo e nação, por todas as gerações. Antes mesmo de Jesus pisar nesse mundo e depois dele, a gente vê que a salvação acontece por meio do sangue, porque o sangue já era plano desde sempre. Por isso, ouro e prata não são nada comparados ao sangue que pode resgatar uma vida. Ao sangue que pode resgatar muitas vidas, de todos os lugares, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os séculos. Queridos, qual é o valor de uma vida? Enquanto o mundo tenta discutir o aborto, por exemplo, como se a vida fosse algo descartável, nós conhecemos um Deus que deu a própria vida para que nós não morrêssemos, mas tivéssemos vida. Um justo deu a própria vida e morreu no lugar de pecadores. Ele morre, seu sangue tem poder para nos trazer vida de verdade e para sempre. Qual é o valor desse sangue? A gente não consegue mensurar. Na palavra a gente pode encontrar algumas consequências que são eternas, e nós, os que cremos, somos os beneficiados de tudo isso. Por Jesus ter vivido uma vida perfeita, sem pecado, esse sangue foi aceito no lugar da nossa vida, e a morte de Cristo foi substitutiva, foi no nosso lugar. Por esse sangue ter sido derramado, Jesus recebeu a autoridade por parte do Pai para nos mediar, e hoje a gente tem reconciliação. Aquele problema que eu comecei falando, do rompimento da relação do ser humano com Deus, que é o pior de todos, ele foi solucionado, porque Jesus deu a própria vida naquela cruz, o sangue dele foi derramado. Hoje Jesus está vivo, na presença do Pai, intercedendo por cada um de nós. Por esse sangue ter sido derramado, nós vamos ter vida eterna, e a gente pode desfrutar disso já nessa vida. Por esse sangue ter sido derramado, nós hoje podemos sentir paz verdadeira, ainda que o nosso mundo esteja desabando. Por esse sangue ter sido derramado, Deus agora olha para cada um de nós e considera a gente justo. Isso é impossível, nós não somos justos diante desse Deus. E olha que eu só estou citando aqui alguns benefícios práticos na nossa vida. Irmãos, se não fosse o sangue precioso, nós hoje estaríamos como mortos e continuaríamos mortos por toda a eternidade, ainda que a gente respirasse, ainda que o nosso coração batesse. Eu conheci pessoas que descobriram câncer, que já tiveram AVC, infarto,
algumas doenças graves, algumas até terminais. E quando o diagnóstico vem, essas pessoas são capazes de vender a sua própria casa, vendem o seu carro, resgatam todas as economias, pedem dinheiro emprestado para quem tiver pela frente. Diante da morte, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. E diante da morte eterna? Diante da morte eterna, nós não teríamos outra solução. Somente o sangue precioso. Somente o sangue precioso. Você consegue perceber que o valor desse sangue é inestimável? É inestimável, é imensurável. Esse sangue nos livrou da maneira vazia de viver. Esse sangue já era o plano de Deus desde a eternidade. E ele tem um valor que a gente nunca vai poder medir, a gente nunca vai conseguir mensurar. Diante disso, queridos, cabe a nós viver agora uma vida santa. Nós somos chamados agora a viver uma vida santa. Essa é a primeira aplicação que eu quero trazer para a gente, diante de tudo que a gente falou até agora. Se o sangue de Cristo nos redimiu, nos resgatou da maneira vazia de viver, nós agora devemos viver em santidade, como pessoas separadas do mundo, ainda que no mundo. É disso que Pedro está tratando nesse trecho que a gente leu. Antes dele escrever o que a gente leu essa noite, ele vai escrever no verso 17, um verso antes. Ele vai dizer o seguinte: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. E ele descreve aquilo que a gente leu: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Pedro aqui, ele lembra que a gente chama Deus de Pai. Esse mesmo Deus que a gente chama de Pai, e a gente só chama de Pai porque Jesus derramou esse sangue precioso, esse Deus julga imparcialmente as obras de cada um. Alguém que julga imparcialmente não deveria ter contato com o réu de um processo, por exemplo. Mas hoje nós chamamos esse juiz que conhece as nossas obras mais, que conhece toda a nossa maldade, que sabe de todas as nossas falhas, que conhece todas as nossas hipocrisias, de Pai, de Pai. Por isso ele vai dizer: então, portem-se agora com temor, com temor. A adoção que só foi possível pelo sangue de Cristo é também um chamado a uma vida cheia de temor. Ou seja, o sangue precioso nos redimiu, dando para a gente o direito da gente chamar o Deus Criador de todas as coisas de Pai. Então não tem agora como a gente manter práticas que esse Pai abomina, detesta, se entristece. Pedro aqui está exortando os seus irmãos a manterem uma vida santa. A nossa resposta a tudo que a gente falou sobre o sangue precioso de Cristo é viver uma vida santa, separada. Ele resgatou, a gente vivia uma vida vazia, distante, como morto. Ele fez a gente viver. A gente não pode agora continuar com as mesmas práticas daquela vida vazia. Então a gente agora é chamado a viver uma vida separada da sujeira do pecado. A gente é chamado agora a viver uma vida que não se amolda aos padrões do mundo. A gente é chamado a viver uma vida agora que se levanta contra as cosmovisões e ideologias contrárias ao reino. A santidade, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto da perfeição de fato. O nosso Deus é santo, Ele é perfeito. E de uma certa forma nós somos chamados à santificação no sentido de que o Espírito começou uma obra de aperfeiçoamento na nossa vida e na nossa caminhada. Nós estamos sendo aperfeiçoados enquanto estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Mas ela tem também um aspecto de posição, no sentido de que nós já somos separados por Deus, nós já somos chamados para Ele como uso exclusivo de Deus. Nós somos chamados a essa santidade. Ele já nos tirou dessa maneira vazia de viver, que era longe dele, quando a gente estava morto. É isso que Pedro está escrevendo aqui para os seus irmãos: olha, vocês foram redimidos, um preço altíssimo foi pago pela vida de vocês. Vocês foram resgatados dessa escravidão por esse sangue derramado. O próprio Deus morreu por vocês. Então agora, vivam com temor diante dele. Vivam com temor diante desse Deus.
Antes vocês mentiam, não vivam mais assim. Antes vocês achavam que podiam se separar por qualquer motivo, agora não vivam mais assim. Antes vocês maltratavam um ao outro, agora não vivam mais assim. Antes vocês se enchiam de sexualidade ilícita, não vivam mais assim. Antes vocês eram invejosos, arrogantes, soberbos, presunçosos, cheios de ira, cheios de rancor, não vivam mais assim. Ele é Pai, nós chamamos Ele de Pai, mas ainda assim Ele julga de modo imparcial as obras de cada um. Se hoje nós somos uso exclusivo dEle, chamados a viver de forma santa, separada, nós somos agora somente dEle, Ele é quem vai nos ensinar como a gente deve viver. É isso que a palavra está ensinando para a gente. Então não faz o menor sentido a gente voltar a práticas antigas. Segunda aplicação para a nossa vida, e é a que eu mais gosto e eu quero compartilhar com vocês. Alegre-se e ponha a sua esperança no precioso sangue. Irmãos queridos, alegrem-se e ponham sua esperança no precioso sangue. A continuação do trecho que a gente está lendo essa noite, que a gente expôs até aqui, lá no verso 21, diz assim: por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Por meio de Jesus, eu e você somos capazes de crer em Deus. Queridos, isso é uma realidade porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não ressuscitou de uma forma metafórica, no coração dos discípulos, não. Ele morreu, ele foi surrado, ele foi espancado, ele morreu e 3 dias depois ele ressuscita em carne e osso. Ele ressuscitou de forma corpórea. E se Jesus ressuscitou, isso comprova que ele nunca cometeu pecado algum. Se Jesus tivesse cometido um único pecado que seja em toda a sua vida, a morte teria tido poder sobre ele, mas ele ressuscitou. Por isso o sangue dele tem valor, e tem o valor que tem. A ressurreição é a certeza que a gente pode ter fé e esperança em Deus. Uma vez que ele foi capaz de morrer de modo aceitável, como cordeiro, sem defeito e sem mancha, como o texto diz, ou seja, como alguém sem pecado, Deus o ressuscitou e o glorificou. O sacrifício de Jesus por cada um de nós é tão eficaz e tão poderoso, que faz que nós, que éramos cegos, indiferentes, que estávamos mortos, seres humanos que agora colocam toda a sua esperança num Deus que a gente nem vê com os nossos próprios olhos. Eu e você hoje somos capazes de acreditar num Deus que o mundo inteiro acha que é lenda. Essa é a razão da nossa alegria e da nossa esperança. Queridos, a minha alegria, a minha esperança não estão depositadas no próximo presidente que vai ser eleito nesse país. A minha esperança, a minha alegria não estão depositadas no valor do meu contra-cheque. A minha esperança, a minha alegria não estão depositadas no fundo de previdência que eu posso começar. A minha esperança, a minha alegria não estão depositadas na minha família, ainda que isso seja uma bênção maravilhosa de Deus. Existe algo que é muito mais sublime, muito mais importante, muito mais precioso, muito mais eficaz, muito mais poderoso, muito mais satisfatório para qualquer coração humano. Esse é o sangue derramado de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Esse Deus amou a cada um de nós, Ele se importou com a nossa vida, Ele nos chamou, Ele nos redimiu, e Ele tem agora a eternidade preparada para todos aqueles que creem no Seu nome, na Sua obra. Irmãos, porque Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar no último dia com Ele, e nós vamos viver eternamente tendo agora Ele como Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Essa é a minha esperança, essa é a minha alegria. Quero concluir dizendo que não há nada que se compare a esse precioso sangue do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Nós fomos redimidos por meio desse sangue. Por isso o chamado à santidade, por isso o chamado
a viver uma vida agora cheia de alegria e de esperança real, uma esperança que é sólida, que é verdadeira. Para nós que amamos Jesus, não há nada, nada, nada além do sangue, nada que se compare a isso. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, todo louvor e glória e majestade sejam para Você, Senhor. A gente te louva e te agradece por essa esperança, por essa alegria. Obrigado, Jesus, porque Você deu a própria vida naquela cruz por nós, Senhor. O que seria da nossa vida se não fosse isso, Senhor? Obrigado por esse sangue tão precioso que foi derramado. Senhor, a gente quer te louvar, Senhor, e a gente quer viver tendo sempre em mente essa verdade, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão meu, para que essa verdade faça diferença no dia a dia, Senhor. Por favor, Deus. O seu sangue derramado não foi uma coisa subjetiva, Senhor, não é uma historinha bonita que alguém contou um dia, Senhor. Você derramou de verdade naquela cruz. Que amanhã, Senhor, quando a gente acordar, a gente se lembre disso, e isso seja a nossa maior alegria. Na terça-feira, na quarta, na quinta, todos os nossos dias, que a gente se lembre desse sangue derramado por amor a cada um de nós, e você seja totalmente glorificado e exaltado para todo sempre, Senhor. Em seu nome, Jesus. Amém. Amém.